vez para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza à sabedoria da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa, Senhor, andar neste mundo de trevas, ser a diferença, Senhor, demonstrar Cristo para os perdidos. Senhor, nos conduz esta manhã, em nome de Jesus, amém. Atos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe disse: envia homens a Jope e chama por Simão, cuja sobrenome é Pedro, o qual te dará palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos entender que o Senhor nos chamou por um propósito. Ele nos tirou da onde nós estávamos, nos lavou com seu sangue, nos purificou, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne que é sensível à sua palavra, nos deu o seu Espírito, nos conduziu a entender a palavra dele, pois antes nós andávamos neste mundo sem entender nada. Poderíamos até ouvir, mas não entendíamos. Ele nos fez entender a sua palavra. Ele escreveu a sua palavra em nosso coração. E tudo isso que Deus fez foi por um propósito, para que a gente possa ser instrumentos dele aqui nesta terra, para que através de cada um de nós outras pessoas possam ter o que nós temos hoje, a garantia da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Não temos a vida eterna por nossas obras ou coisas que fazemos, não. A vida eterna foi nos dada quando Cristo veio ao seu encontro, quando Cristo abriu o seu coração para que ele possa habitar. Então, neste momento que o Senhor nos deu esse encontro com ele, nós temos a vida eterna, e o penhor disso tudo é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o selo da garantia da vida eterna. Ele é o selo da garantia que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, irmãos, tudo isso Deus lhe deu de graça, não cobrou nada, não lhe exigiu nada, tudo foi dado de graça. Então, por que isso tudo? Porque essa graça maravilhosa sobre a nossa vida? Porque Deus nos deu o seu amor maior, que é Cristo Jesus, por um propósito, irmãos, para que nós possamos ser diferentes aqui nesta terra, a gente possa ser instrumentos de Deus, escolhidos pelo próprio Deus para trabalhar para o reino, para fazer a vontade de Deus. É por isso que quando a pessoa se converte, a pessoa não pode mais viver a vida que vivia. Não, a vida é completamente modificada, e a intenção da sua vida agora é glorificar a Deus em tudo que fizer. Tudo que fizer, devemos dar graças, devemos glorificar a Deus com os nossos atos, com o nosso falar, a nossa atitude, devemos glorificar a Deus. Então você foi chamado para glorificar a Deus, e através de você, Deus irá trabalhar em sua vida para que você possa ser um instrumento para conduzir outras almas à salvação eterna, que é Cristo Jesus. E aqui, irmãos, para a gente entender melhor, eu quero que os irmãos abram em Atos capítulo 10, do versículo 1 em diante. Só virar a página. Aqui explica um homem que dedicou a sua vida a Deus.
mesmo ele não sendo um judeu, mesmo ele não tendo essa intimidade com Deus, ou esse conhecimento profundo como um judeu tem, esse homem não tinha, pois ele não era da linhagem dos judeus, mas um homem que dedicou a sua vida a Deus. Ele decidiu a fazer tudo por Deus, entregar a sua vida completamente ao Senhor. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com essa dedicação deste homem. Um homem religioso e temente a Deus. Um homem religioso e temente a Deus. Atos capítulo 10, versículo 1 e o 2. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada corte italiana, um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muita esmola ao povo e sempre orava a Deus. Este homem tinha algo diferente dos outros. Este homem, Deus o direcionou para que buscasse a Deus. Este homem preferiu ter uma vida diante de Deus. O que é que a palavra diz? Ele é um homem religioso e temente a Deus, e com toda a sua casa. Nós podemos ver aqui, irmãos, que ao fato de ele se direcionar a Deus, ele também direcionava outros a Deus, com toda a sua casa. Então nós vemos aqui a intenção do servo de Deus. Quando o servo de Deus se converte, quando Deus habita no coração, a intenção dele não é mais o mundo, não é mais bênção, vitórias, conquistas. Não, a intenção dele, irmãos, é que outros conheçam a verdade. Cornélio era um homem religioso, um homem que temia a palavra de Deus, e temente a Deus. Ele dedicou a entregar a sua vida a buscar a Deus, e isso também contagiava toda a sua casa, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Ele dedicou a vida dele a isso. Este homem não se importou de não ser um judeu, este homem não se importou de ser apontado por outras pessoas. Em vez de estar procurando se alegrar aqui nesta terra, você deixou tudo para trás para estar se dedicando a um Deus que você não sabe nem quem é, um Deus desses judeus. Não, ele, quem sabe, ouviu de Deus e se dedicou a Ele. Este homem era a diferença entre outros, porque ele não era um judeu, ele não tinha o convívio de um judeu, ele não era um prosélito, alguém que estava ali aprendendo a ser judeu. Não, este homem separou a sua vida exclusivamente para Deus, religioso e temente a Deus. E qual foi a consequência deste homem fazer isso? Qual foi a consequência deste homem ser religioso e temente a Deus? Em Salmos capítulo 11, nós vemos aqui o que o salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. A dedicação de Cornélio a viver para Deus levou Cornélio a ter a maior sabedoria. A maior sabedoria. Não pense, irmãos, que a sabedoria é aquele homem sábio que sabe de tudo desta terra, que é à frente de outros. Não, irmão. A maior sabedoria é o temor a Deus, é você ser submisso a Deus, é você conhecer a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você tem a sabedoria desta terra e não teme a Deus, não adianta de nada.
Um homem bom, com bom entendimento, tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus têm um bom entendimento. Seu louvor dura para sempre. Então Cornélio se dedicou a temer a Deus, a ser obediente à sua palavra. E a consequência de ele deixar tudo para trás e viver para Deus, nós vamos ver agora. Memorial diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 3 e o 4. Olha a consequência da dedicação de Cornélio a Deus. Este viu claramente uma visão, quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este olhando para ele e temoroso dizia: o que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. A dedicação de Cornélio, a vida entregue completamente a Deus. Este homem se dedicava a Deus. Nós lembramos que ele dava esmola aos pobres, ajudava aqueles necessitados e também era temente na oração a Deus. E a consequência desse temor a Deus, Deus envia um anjo na casa deste homem. Este viu claramente uma visão que quase a hora 9 do dia, um anjo de Deus. Irmãos, este homem moveu os céus. A dedicação deste homem, a entrega deste homem moveu os céus, pois Deus envia um anjo na casa dele. Imagine a sua dedicação, a sua vida a Deus. Você tem contato com Deus, as suas orações sobem até Deus e Deus ouve as suas orações. Por quê, irmãos? Nós podemos até pensar: será que Deus vai me ouvir? Será o que eu faço Deus está vendo? Irmãos, Deus contempla tudo está diante aos olhos, nus e patentes diante de Deus. Deus contempla tudo, Deus ouve tudo, Deus está em todos os lugares. E a dedicação deste homem moveu a mão de Deus. Deus envia um servo dele lá na casa dele, e um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E aqui nós vemos que os anjos conhecem quem são as pessoas. Os anjos de Deus conhecem a sua dedicação, a sua vida com Deus. Pois esse anjo chega e diz: Cornélio, como um ser espiritual pode me conhecer? E aqui, irmãos, nós também podemos analisar que também, como os anjos te conhecem, os demônios também te conhecem, irmãos. Os demônios conhecem a sua dedicação a Deus, a sua vida com Deus. Então, o anjo do Senhor veio e disse: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isso, Senhor? E ele disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus, irmãos. Irmãos, a tua vida com Deus, isso tudo está sendo calculado, irmãos. Isso tudo está sendo escrito. Todas as nossas obras, tudo que nós fazemos, toda a dedicação, toda a sua vida exposta diante de Deus, isso não é em vão, irmãos. Isso não ficará em vão. Aqui neste mundo você faz as coisas aí, a pessoa, beleza, ali esqueceu, acabou. Mas para Deus, tudo que você faz para Deus está escrito, irmãos. Está escrito, isso é um memorial diante de Deus.
as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial. O que é o memorial? Uma coisa que fica para lembrança por muitos e muitos tempos. Um memorial. Lembramos de quê? Da Santa Ceia. O Senhor fez como memorial para lembrar dele. Então, as suas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial. Está gravado, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui está gravado diante de Deus. E isso que Cornélio fazia, essa dedicação, as orações, ajudando o próximo, isto moveu a Deus, e Deus manda um anjo naquele lugar para trazer uma mensagem. Envia homens a Jope. Esse anjo, o que foi que esse anjo falou a Cornélio? O que ele veio trazer? Qual foi a mensagem que ele veio trazer? Mas antes, irmãos, com a dedicação, com a sua vida com Deus, Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, aqui nos diz como nós que conhecemos a Deus devemos estar com a vida. Mateus diz, Mateus 7, versículo 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á-ei, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Foi isso que Cornélio fez, irmãos. Foi isso que Cornélio fez. Cornélio pediu, buscou, bateu, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Isso nos leva, irmãos, para que nós possamos ter mais dedicação às coisas de Deus, irmãos. Nós vemos aqui um exemplo de um homem que dedicou a sua vida a Ele, a buscar a Deus, a se dedicar a Deus. E o resultado chegou. O resultado chegou. Deus move um anjo do céu para trazer uma mensagem a este homem. Nós não somos o contrário, não, irmãos. Nós somos servos de Deus, assim como Cornélio era. E Cornélio morreu em Cristo, está vivo. Ele era um servo de Deus, e isso nos traz um grande exemplo para a nossa vida. Nós sabemos que nós temos dificuldades, temos preocupações, temos familiares que não conhecem a verdade, temos amigos que não conhecem. Se nós nos dedicarmos a Deus, como Cornélio fez, será que não vai mover a mão de Deus também? Será que Deus não vai ouvir as nossas orações e trazer a resposta? Será? Este homem aqui dedicou a sua vida a buscar a Deus, e Deus mandou a resposta, pela dedicação dele, pela entrega dele. É por isso, irmãos, que aquele que conhece a Cristo não pode ser igual a outras pessoas. Ele é completamente diferente, irmãos. Ele não imita o mundo, não, ele imita Cristo. Ele imita Cristo. Ele busca as coisas do céu, não aqui da terra. Ele é diferente. Ele é diferente. E agora nós vamos ver o que este anjo veio fazer na casa de Cornélio. Envia homens a Jope. Atos 10, versículos 5 a 8. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, dos que estavam continuamente ao seu serviço.
E tendo-lhe declarado todas estas coisas, ele os enviou a Jope. Cornélio, ouvindo a ordem do anjo, Cornélio obedece. Algo também que nos chama a atenção: nós devemos obedecer à vontade de Deus. A nossa vida tem que estar completamente à vontade de Deus, irmão. Não é mais a nossa vontade. Este homem recebeu a mensagem do céu e foi obediente. O que é que ele faz? Ele chama os seus servos, passa a mensagem e diz: vai atrás de Pedro, vai atrás desse Simão que é conhecido como Pedro. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, olha o que o profeta Samuel disse. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Deus quer sacrifício? Deus exige sacrifício? Ou Ele quer um povo obediente? Um povo que trema e tema a sua palavra? O que é que Deus nos requer de cada um de nós? Ele quer sacrifício, que você doe a sua casa, doe tudo que você tem, faça aí, entregue todos os seus bens. É isso que Deus quer? Não, irmãos, Deus quer obediência. Ele quer obediência. Ele quer dedicação. É isso que Ele requer de cada um de nós. Como Cornélio aqui se dedicava a sua vida a Deus. E aqui, irmãos, Cornélio envia os servos dele ali aonde Pedro estava, em Jope. E o que é que acontece? Pedro sobe ao terraço para orar. Enquanto Cornélio enviava os seus servos, Deus já estava preparando o seu servo para o trabalho. E o servo que é servo anda em ligação com Deus. Aquele que serve a Deus está no Espírito, em ligação com Deus. Aquele que está em Deus, a dedicação dele é servir ao seu Senhor. Pedro sobe ao terraço para orar. Atos capítulo 10, versículo 9 ao 18. Glória a Deus. Atos 10, 9 ao 18. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. E ele ficou com muita fome, e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase, e viu o céu abrindo, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelas quatro cantos, e saindo e sendo debaixo sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes, aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente, pela segunda vez: não chame comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente aos céus. Ora, sendo Pedro duvidando
meditando em si mesmo sobre o que significava a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, e chamando perguntaram se Simão tinha por nome Pedro, estava alojado ali. Irmãos, quando os servos de Cornélio se aproximavam ali à casa de que Pedro estava alojado, Deus estava preparando o seu servo para um trabalho. Nós sabemos que os judeus tinham as pessoas que não eram judeus como coisas imundas, como pessoas que não tinham valor. Eles não entravam na casa de pessoas que não eram judeus, eles não entravam na casa de samaritanos, porque eles não tinham esse afeto com eles. Eles achavam que eles eram imundos, eles não poderiam estar perto dessas pessoas que poderiam ficarem imundos, ficarem impuros diante de Deus. Mas Deus, irmãos, começou a preparar Pedro para este trabalho, começou a quebrar a mente de Pedro, porque a mente de Pedro era uma mente de judeus, seguia a linhagem de judeus, seguia as ordens, as leis dos judeus, e ele não podia ter acesso com pessoas que não eram da mesma linhagem. Então Deus traz uma visão àquele homem para quebrar as barreiras. Deus traz uma visão de um lençol descendo do céu com todos os animais que os judeus não podiam comer, porque eram imundos. E ali Pedro se deparando com aquilo, e a voz vem e diz: Pedro, mata e come. Mas ele, sendo judeu, ele diz: não, de forma nenhuma eu colocarei isso em minha boca. Coisa impura? Não. Coisa imunda? Mas Deus fala algo, irmão, muito importante. Como você chama imundo aquilo que eu purifiquei? Como você pode chamar imundo aquilo que eu purifiquei? E o Senhor deu uma visão a Pedro que o Senhor não era só dos judeus. Deus começou a abrir as portas para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E isso, irmãos, Deus vem quebra a mente de Pedro, uma mente cativa às coisas dos judeus, e traz a graça de Deus a Pedro, para que Pedro entenda que o Senhor veio para todos. E o Senhor começou a abrir as barreiras para que ele possa ser conhecido por outras pessoas. Então o Senhor traz essa visão, e Pedro contempla essa visão. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, aqui diz: clamai a mim, e eu responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Pedro clamou a Deus, Pedro estava em oração, e Deus mostrou coisas que não eram do entendimento dele, coisas que ele nem mesmo não podia calcular em sua mente, pois ele era um judeu, ele não podia ter acesso à casa de gentios que não eram judeus. Mas o Senhor vem, quebra essas barreiras. Clamai a mim, e eu te mostrarei coisas grandes que a sua mente não pode calcular. Isso nos leva ao que, irmãos? Para estarmos ligados com Deus, irmãos, porque às vezes Deus quer fazer coisas que você não pode fazer, mas Ele pode. Ele pode. Às vezes você tem uma barreira tão grande em enxergar diante de uma alma e não sabe o que fazer, mas Deus pode. Então Ele diz o quê? Clamai a mim. Pedro subiu naquele terraço para orar, e Deus abriu a visão daquele homem. Pois se Pedro não estivesse ali, Pedro ia dizer: não, eu não vou não, eu não posso ir com vocês, porque eu sou judeu. Mas Deus veio, quebrou aquela barreira e mostrou a visão a ele, abriu o entendimento daquele homem. A mesma forma somos nós, irmãos.
Quando você se deparar com algo que você não tem como, que você não pode fazer, o que é que nós temos que fazer? Clamar a Deus, buscar a Deus, pedir a Deus, para que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos dar o caminho a qual devemos andar, nos dar a solução a qual nós devemos caminhar, irmãos. Então, para Deus quer nos mostrar aqui que não há nada impossível para Ele, não há barreiras para Ele. Para nós somos impossibilitados muitas vezes, mas para Deus não tem barreiras. O que nós devemos fazer nesse momento é clamar a Ele, é pedir a Ele, é ir a Ele e dizer: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Eu não sei nem para onde ir, não sei nem o que dizer, para que o Senhor possa vir, irmãos, e abrir o nosso entendimento e nos mostrar o que nós devemos fazer. Pedro aqui orou a Deus e Deus mostrou. Agora, irmãos, o Espírito disse-lhe, Atos capítulo 10, versículo 19 ao 29. Atos 10, 19 ao 29. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 3 homens te procuram. Aqui, meus irmãos, nós vemos aqui como quando o homem é ligado com Deus, o homem é direcionado por Deus, é Deus que lhe mostra o que tem que fazer. Enquanto Pedro estava ali atordoado com aquela visão, sem entender o que estava acontecendo, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. O Espírito abriu a mente de Pedro: 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha, irmãos, quando o Espírito Santo te conduzir, não duvide, não acha que é coisa da sua mente. Não, quando o Espírito Santo falar ao seu coração, vá, porque é Ele que está te conduzindo. Portanto, levanta-te e desce e vai com Ele, e não duvide. Por que o Espírito fala isso? Porque nós somos propícios a duvidar, irmãos. Muitas vezes essa é coisa da minha cabeça, que será mesmo? Não, o Espírito diz: não duvide. Por que eu não tenho que duvidar? Porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse-lhe: eis que sou eu a quem procuras. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, um centurião, homem justo e temente a Deus, de boa fama, entre todas a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo, para que te enviasse a casa e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chegando aos seus parentes e amigos mais próximos. E quando Pedro estava, Cornélio encontrou-lhe caindo aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se havia reunido. E ele disse-lhe: vós sabeis que uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação, mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim e a vós, sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes
Veja bem, irmãos, o que Deus faz na vida de um homem. Ele não entrava na casa de pessoas que eram de outra nação. Ele não tinha comunhão com essas pessoas, com pessoas que não eram judeus. Mas Deus vem e quebra esta barreira, irmãos. Deus abre o entendimento deste homem. Deus esclarece este homem, a luz de Deus vem sobre a vida dele e mostra o caminho, irmãos. Mostra o caminho para que Pedro possa fazer uma grande obra naquele lugar, pois a mente de Pedro não entraria ali. Pelo próprio Pedro, ele não ia àquele lugar, porque ele não poderia estar ali, irmãos, ao fato de ser judeu, ao fato de não ter comunhão com outros povos. Mas Deus vem e quebra as barreiras. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, aqui a palavra de Deus nos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, o Espírito só vai falar com quem é filho, irmãos. O Espírito de Deus só vai falar com quem é filho. Nós vemos aqui que Pedro tinha uma dificuldade. Pedro não estava naquele lugar, mas o Espírito fala com ele e conduz este homem a um lugar para fazer um grande trabalho. Um grande trabalho irá ser feito neste lugar. Irmãos, nós devemos entender que hoje nós somos filhos de Deus, e sendo filho de Deus, devemos ser propícios à voz do Espírito, pois a voz do Espírito, irmãos, nos comunica que somos filhos de Deus. Jejum e oração. O que é que acontece quando você se dedica a Deus em jejum e oração, em uma separação diante deste mundo? Porque o mundo é contra tudo isso. O mundo nunca vai te levar a fazer isso, nunca. A intenção do mundo é que você seja cada vez mais parecido com o mundo. A intenção do mundo é essa, que você seja igual a ele. Mas, irmãos, a dedicação do homem a jejum e oração, a busca a Deus, o que é que acontece? Atos capítulo 10, versículo 30 ao 33. E disse-lhe Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e a hora 9 eu orava em minha casa, e eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim e disse-lhe: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Olha aqui a dedicação, a sua dedicação a Deus, a oração, ao jejum, a consagração a Deus. Olha o que acontece: a tua oração foi ouvida. Irmãos, nós sabemos que nós temos pessoas que ainda não conhecem a verdade. Eles estão próximos de nós, eles estão no nosso convívio. A intenção do homem, da mulher de Deus, o privilégio, a primeira intenção quando você se converte é você levar os outros a se converter também. É vocês levar as pessoas para conhecer a verdade, a qual foi revelada a você. Então aqui essa palavra nos diz: a tua oração foi ouvida. Isso nos inclina, irmãos, para nos levar a entender que se nós nos dedicarmos a Deus por nossos familiares, por amigos, por aqueles que estão perdidos, nós nos dedicarmos a nossa vida, a consagração a Deus, a petição a estas almas, Deus pode nos ouvir. Deus pode nos ouvir. Cornélio aqui estava se dedicando a Deus. A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memorial diante aos olhos de Deus. As tuas obras, as obras não salvam ninguém, irmãos, não vá nessa.
Não pense que você é uma pessoa boa, você está salvo por isso, não. As obras só demonstram quem você tem. As obras só mostram para este mundo quem você é. As obras são frutos do que você tem, o Espírito de Deus, a fé. A sua fé é demonstrada através das obras. Não que as obras venham nos salvar, não. As obras só mostram o que habita em nossa vida agora. Então, se eu tenho o Espírito de Deus, eu sou conduzido pelo Espírito a fazer boas obras. A minha fé me leva a fazer boas obras, mas eu não me garanto nisso. A minha garantia é Cristo Jesus. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas estão em memorial diante aos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto ao mar, o qual, vindo, falará contigo. Aqui, irmãos, nós temos completamente o que Deus faz, irmãos. Deus vê todas as coisas, nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Deus contempla tudo, irmãos. Olha o que o Espírito diz a Cornélio, ó. Manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado à casa de um certo Simão, curtidor. Ainda diz o local, ó, junto do mar, o qual, ouvindo, falará contigo. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus, irmão. Deus está em tudo que é lugar. Deus sabe tudo, irmãos. E por essas palavras nós vemos que o Espírito fala as coordenadas, aonde Pedro está, o local exato aonde Pedro está. E imediatamente mandei chamar-te, e tu viestes bem em vir, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te fora ordenado por Deus. Este homem foi naquele local fazer algo, irmãos. Pedro foi direcionado, Pedro foi tirado as barreiras, foi livre das barreiras da mente, para que este homem pudesse ir naquele local fazer uma grande obra, porque Deus tinha ouvido a dedicação de um homem a ele, e essa dedicação chamou a atenção de Deus, e Deus manda a resposta. Então Deus pega o seu servo e diz: ó, vai. E Pedro foi preparado pelo Espírito para ir neste lugar fazer uma grande obra. Joel, capítulo 12, versículo 13 e o 14. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, versículo 13 e 14. Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso, misericordioso, tardio em se irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A nossa dedicação ao nosso Deus, irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós. Cornélio, irmãos, se dedicou a Deus. Cornélio não rasgou as suas vestes, mas sim rasgou o coração. Cornélio se arrependeu. Cornélio se olhava e dizia: Senhor, sem ti eu não sou nada, e se dedicava em busca a Deus. É isso que Deus requer de cada um de nós, irmãos. É isso que Deus quer de cada um de nós, a dedicação a Ele, o arrependimento profundo, ter uma vida dedicada a Deus, não rasgar as suas vestes, não fazer coisas que é inútil diante de Deus, mas sim rasgar o nosso coração em arrependimento, olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, sem o Senhor não sou nada, eu não faço nada, eu não posso nada, eu preciso do Senhor desesperadamente. É isso que Deus requer de cada um de nós, irmãos.
E Cornélio se dedicou a isso, e o Senhor trouxe a resposta. Pedro abrindo a sua boca. Irmãos, o servo do Senhor é chamado para falar. O servo do Senhor não é chamado para se fechar, não. Deus te chamou, irmão, para falar, para proclamar. A sua vida agora é essa, ó. Aonde quer que você vá, você vai ter que proclamar a Cristo, falar. E Pedro aqui é chamado para isso, para falar. Ó, Pedro abrindo a sua boca. Atos capítulo 10, versículo 34 ao 48. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse-lhe: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. A mente deste homem foi quebrada, e agora ele entende que Deus veio para todos. Mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça, é aceitável a ele. Olha como ele começou a pensar. Mas aquele que em qualquer nação, ele não podia ter acesso com outras nações, com pessoas de outras nações, mas agora a mente mudou. Mas aquele que em qualquer nação teme e faz justiça, é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel. Pedro começa a pregar, pregando a paz por Jesus Cristo, e Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando em um madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mostrou, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para fazer juízo aos vivos e aos mortos. Aqui, aos vivos e aos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava, ainda estas palavras, o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a palavra, e surpreenderam-se os que criam na circuncisão, mas muitos que viram com Pedro, pois também sobre os gentios haviam sido derramado o dom do Espírito, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondendo, deu então Pedro: pode algum homem impedir água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo?
e ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles, e eles ficasse com ele por eles por alguns dias. Irmãos, olha o que aconteceu aqui neste lugar. Quando Pedro começa a pregar o Evangelho, falar de Cristo, testificar de Cristo, mostrar que ele foi uma testemunha viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que testificou todas as maravilhas que Cristo fez nesta terra, ele começa a falar. E ali, irmãos, naquele lugar, o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas têm um batismo no Espírito, irmãos. Irmãos, algo que é pregado hoje e que não é o certo, irmãos, mas algumas denominações pregam um batismo no Espírito. Eles dizem que ao fato de você conhecer a Deus, você tem que ter outro batismo. Irmãos, aqui nós vemos que essas pessoas não tinham o Espírito Santo. Elas criam na palavra, elas acreditavam em Cristo, mas eles não tinham o Espírito. Mas ao fato de eles serem expostos à palavra de Deus, ao fato de eles crerem na palavra, o Espírito Santo é derramado, irmãos. Glória a Deus. E estas pessoas não precisam de outro batismo. Eles não precisam do batismo do Espírito Santo que muitos aí pregam. Não, irmãos. Ao fato de você crer na palavra, você é batizado no Espírito. O Espírito Santo vem sobre sua vida. E isso é uma vez só, irmãos. Não existe esse tal batismo, o segundo batismo, não. Então, você crê na palavra, o Espírito não vem sobre a sua vida? E quem é que te conduz à verdade? Quem é que te conduz à verdade? Quem é que te faz você crer? Não é o Espírito da verdade? O Senhor diz, eu irei em Pai, mas enviarei o Consolador. Ele te mostrará na verdade. Ele irá te conduzir à verdade. Então, ao fato que eu creio na palavra, eu sou batizado no Espírito. O Espírito vem habitar em mim. Enquanto Pedro falava ainda estas palavras, pregava o Evangelho, o Espírito Santo cai sobre todos os que ouviam a palavra, todos os que creram na palavra. Naquele momento que você creu, o Espírito veio e te selou. Naquele momento que você entregou a sua vida a Cristo, pois você não tem como entregar a sua vida a Cristo se o Espírito não abrir a sua mente, não houver uma metanoia na sua mente, não tem como você ter encontro com Cristo. E ao fato dessas pessoas terem um encontro com Cristo através da pregação do Evangelho, o Espírito vem e sela, é derramado, o Espírito Santo cai sobre todos os que ouviam a palavra. E aqueles homens ficaram surpreendidos, porque o mesmo dom que eles tiveram ali em Pentecostes, quando eles estavam ali reunidos, orando, e o Espírito é derramado sobre aqueles homens, o mesmo dom é testificado aqui na casa de Cornélio. A casa de Cornélio tem um Pentecostes. O que aconteceu lá com os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, obedecendo a ordem de Cristo, que mandou eles ir para Jerusalém, esperar o dom do céu. Acontece naquele lugar, acontece agora na casa de Cornélio, com os gentios. E aqui nós vemos um Pentecostes na casa desse gentio Cornélio. E essas pessoas são agraciadas pelo Espírito Santo, irmãos. As pessoas só vão ter a habitação do Espírito quando crer na palavra. E você só pode crer na palavra pela ação de Deus. É Deus que abre o seu entendimento. Jesus diz, eu enviarei o Consolador e Ele te mostrará a verdade. Ele irá te conduzir toda a verdade. Ele irá fazer você lembrar tudo que eu não falava.
Então, irmãos, aqui cai este fato aí de batismo no Espírito, que você tem que buscar o batismo no Espírito. Aqui cai. Cornélio e sua família foi agraciado por Deus. Isso aqui é graça, irmãos. É algo que Deus que dá. Você não tem como fazer nada para ter isso. Cornélio dedicou a sua vida a Deus, somente buscou a Deus. Então, se você quer que o Espírito habite na sua vida, busque a Deus, se dedique a Ele. Não ache que as suas forças vai fazer isso, não. Ame a Deus, viva para Deus, para que a plenitude do Espírito lhe conduza, assim como conduziu Cornélio e sua família. E aqui nós vemos outro fato que hoje é um pouco deixado de lado. Por que é deixado de lado? Porque a verdade da palavra de Deus não está mais nas igrejas. As igrejas não dedicam mais à pregação do Evangelho limpo e puro. E como as pessoas vão crer se não se deparar com a verdade da palavra? Aqui nós vemos que quando essas pessoas crerem na palavra, o Espírito Santo vem sobre eles. E o que acontece? Pedro diz: eu posso impedir o batismo dessas pessoas? Eu posso impedir o batismo dessas pessoas? Pode algum homem impedir água para que não sejam batizados, esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Coisa que a gente não vê mais hoje. Hoje as pessoas vêm à igreja, têm uma certa entrega a Deus e tem uma dúvida: eu não sei se eu vou se batizar, eu estou com dúvida, eu não sei se é o momento ainda. Essas pessoas nunca conheceram a Cristo, irmãos, porque o fato que quando você recebe o Espírito de Deus, contempla o encontro com Deus, o batismo não é dúvida, não. O batismo é um desejo, é uma vontade. Isso arde em seu peito, em se batizar, em cumprir com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê será batizado. E aqui Pedro diz: eu vou impedir? Não, eu vou impedir água àqueles que creram, para que não sejam batizados. Estes também receberam como nós o Espírito Santo. Essas pessoas creram, na mesma hora foram batizados, irmãos. Coisas que não vemos mais hoje, porque as pessoas não estão ouvindo a verdadeira palavra. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho não está mais nesses lugares. E quando você não se depara com a verdade, você tem dúvidas. Eu não sei, eu não estou preparado. Não. Quando a palavra é acalentada em seu coração, irmãos, não tem mais dúvidas, não. Você se lança às coisas de Deus, porque agora você quer agradar a Deus. E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por mais uns dias. O desejo do crente é estar junto com o crente, irmãos. O desejo do crente é estar na igreja, junto com o crente. Crente não tem desejo de outra coisa, não, irmãos. Crente, quando se converte, a vontade dele é estar na igreja, estar reunidos, adorando a Deus. Eles pediram: fique mais conosco. Não vai embora agora não, vamos ficar mais juntos. E aqui nós vemos também um fato que, sem a palavra de Deus, irmãos, as pessoas não vão se converter. Não adianta você fazer marabanismos, você fazer coisas aí para agradar as pessoas, encontro de jovens, encontro de senhoras, festival de cachorro quente, para chamar as pessoas à igreja. Isso não adianta. Você vai estar suprindo pessoas que não conhecem a verdade, falsos crentes, que quando vier um aperto eles vão embora. Mas se você perseverar na pregação do Evangelho, as pessoas irão conhecer a verdade, as pessoas irão ser limpas pela verdade. Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que Paulo diz aos Romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo disse que o caminho é o Evangelho, irmãos. O caminho é a pregação da palavra. Paulo disse: eu não me envergonho disso, de pregar a palavra, mesmo que seja a mesma coisa todo dia, mas eu estou pregando o Evangelho, porque através dessa palavra
pessoas serão salvas, porque a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cornélio e sua casa creu, eles foram agraciados por Deus, receberam o penhor da garantia da vida eterna, o Espírito Santo. Como essas pessoas deste mundo irão receber o Espírito de Deus? Ouvindo a pregação do Evangelho. Foi isso que Pedro foi direcionado à casa de Cornélio, para que ele abrisse a boca e falasse. Fale, proclame. Isso nos chama a atenção. A sua vida tem que ser para proclamar o Evangelho, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, a sua vida é falar da palavra de Deus, porque através desta palavra, almas poderão ser salvas, irmãos. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós fomos expostos à vida de um servo de Deus que se dedicou a Deus, e Deus trouxe a resposta. Deus abençoou ele e a sua família. Assim também nós podemos ser abençoados, pois o Espírito Santo está sobre você. Dê mais ouvido à ação do Espírito, deixe ele falar, seja conduzido pelo Espírito Santo, para que também você possa ser um instrumento de Deus para salvar outros, para levar outros à salvação eterna, assim como Pedro fez na casa de Cornélio. E outra coisa nos chama a atenção é a nossa vida com Deus. O que é que você quer com Deus? Qual é o seu intuito com Deus? Qual é o que você busca com Deus? Pois Deus está aí para te dar o dom de pregar o Evangelho, te dar o dom de levar pessoas à vida eterna, assim a qual você já se encontra. Então, entregue a sua vida completamente ao Senhor. Mostre para todos quem é você. Não tenha vergonha, não tenha medo, não. Aonde chegar, eu sou um cristão. Você não vai, eu sou um cristão. Você não gosta, eu sou um cristão. Mostra a diferença, irmãos. Hoje Cornélio mostrava a diferença onde ele estava, e Deus abençoou este homem. Assim também, se nós mostrarmos a diferença, Deus irá nos abençoar, porque vamos deixar a nossa vida de lado para viver para Deus, em nome de Jesus.